Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o último horário da nossa super live de Previdência. A gente teve um dia desde as 8 da manhã tratando de diversos assuntos sobre o tema Previdência em si. E aqui a gente está no nosso fechamento com a Denise Campos de Toledo. Boa noite a todos, Denise. Boa noite, Fernando. André Rebelo. Boa noite. E Richard Bach. Boa noite, boa noite. Então é um time de peso, o Bruno Bianco ele também está aqui para entrar via live direto de Brasília. Vamos ver se a gente consegue encaixar ele aqui. Mas a ideia aqui é a gente debater um pouquinho sobre a reforma da Previdência do último ano, como que foi o trâmite e a importância disso para o Brasil. Né? Richard, o Richard é nosso analista político, quer dar um contexto inicial? Enfim, obrigado, boa noite outra vez. Acho que a medida de como a Previdência foi importante é que você conseguiu criar uma celebridade do assunto Previdência, que é o Bruno Bianco, que está aqui, que deu entrevistas no primeiro semestre, foi no Pânico, foi em todos os lugares, virou uma celebridade. E isso é muito raro, porque é um assunto que geralmente é assim, impopular, as pessoas não gostam, e você conseguiu fazer não só ter maioria na sociedade, que foi uma coisa importante, eu acho que não vista, nós fomos acompanhando as pesquisas que a gente tem aqui na XP mês a mês, a importância do assunto crescendo. Tem, claro, que um nível na sociedade de amadurecimento, mas é um nível também que você vai conseguir questionar nos próximos anos, porque tem muita gente que a gente via que respondia, sou a favor da reforma da Previdência, mas não sabia de qual, não sabia de como. E que quando for pedir aposentadoria vai entender do que era a favor. Então isso é uma coisa que vai ter nos próximos anos, que a gente vai ter que medir também, o quanto o assunto pode voltar a ser impopular, porque a gente vai precisar de outras reformas, isso é fato. O Bruno sabe melhor do que eu desse assunto. E o fato é que nós conseguimos fazer aqui no Brasil uma previdência ser Bruno, votada. Tá ouvindo? Desculpa, gente, só vamos... Tá, pode continuar, vamos lá. Ser votada muito rapidamente, claro que com o caldo que foi criado durante o governo Temer. Você discutiu esse assunto incessantemente por 2, 3 anos, ninguém aguentava mais. A gente lembra que andava lá no Congresso no meio do ano ali passado, e os deputados queriam votar vários porque não aguentavam mais falar de Previdência, ouvir de Previdência, escutar, tá todo mundo querendo se livrar um pouco, né? Então você votou, praticamente matou o ano de 2018 com esse assunto, mas foi muito importante. A gente conversa com muitos clientes aqui do Brasil, de fora do Brasil, e foi um assunto que foi um divisor de águas, porque se a gente tem patamares de bolsa, tem patamares de estabilidade macroeconômica no Brasil hoje, neste ano de 2019, é porque em 2018 foi votada a reforma da Previdência, senão não teríamos. Eu destacaria que em 2019 o Brasil já gastava, o governo federal gastava 53% do orçamento em Previdência, INSS e pública. E as projeções mostravam que em 15 anos isso ia chegar a 100% do orçamento. Então era algo insustentável. Então acho que isso que ficou claro para a sociedade. E tinha que ser feito alguma coisa. A sociedade tinha discutido no governo Temer uma reforma que era muito mais tímida, que era de 400 milhões, 400, 500 bilhões, né, nos 10 anos, e o Congresso e o governo conseguiram aprovar uma previdência de quase 1 trilhão. Então ela foi forte e foi muito boa. Agora, isso não é o fim da linha, né? Tem um monte de medidas adicionais que precisam ser feitas, que a gente vai discutir aqui ao longo do programa. Denise. Eu acho que o resultado positivo do ponto de vista econômico a gente vai sentir ao longo do tempo. A gente teve um impacto inicial de confiança, a estabilidade do mercado. A Richard chamava atenção para isso. A confiança maior no Brasil se estabeleceu uma perspectiva, e eu acho que quando a gente vê os números do ano passado, fica mais evidente ainda o quanto que era necessário se ter a reforma da Previdência. Hoje mesmo nós tivemos a divulgação do rombo do sistema previdenciário como um todo, chegou a 318 bilhões de reais, foi recorde, porque a reforma só foi aprovada em outubro, então ela vai ter um impacto ao longo do tempo, tanto que todas as projeções falam mais em 10 anos, que vai ser o período em que vai dar para você começar a diminuir esses déficits e entrar numa trajetória efetivamente melhor das finanças da Previdência. Agora, não dava para adiar mais, e eu acho que no final das contas se conseguiu passar essa mensagem para a sociedade. E diferente das pressões que a gente vê em outros países, por exemplo, o ministro Paulo Guedes recentemente falava da situação da França, que está com semanas consecutivas de greve exatamente porque tenta mexer em regras do sistema previdenciário, que não é uma austeridade maior do que foi colocado
colocada aqui, mas essa questão da percepção da sociedade. Eu acho que isso já havia na época do governo Temer, que por muito pouco não conseguiu aprovar. Então, eu acho que o novo governo, o governo Bolsonaro, ele conseguiu, na verdade, pegar o barco já andando, né, avançando, e aí todo mundo embarcou nessa daí com mais facilidade. Teve resistência política, lá no finalzinho o Senado quase que enroscou, quis contrapartida financeira, a gente teve um cenário político aí meio conturbado, tivemos alguns momentos de... Eu acho que não foi nem tanto a sociedade, eu acho que no Congresso a situação foi complicada. O mês de maio, eu lembro que foi um mês de quase ruptura, porque houve embates aí entre o Executivo e o Legislativo, Rodrigo Maia, o presidente Bolsonaro, Davi Alcolumbre, todos eles numa situação, num clima muito pesado. E aquele momento nós tivemos, inclusive, um mercado financeiro mais pressionado, dando uma ideia do que aconteceria se não houvesse aprovação da reforma. Aí saiu a reforma, a gente teve aquela acomodação, só que a gente está com um cenário bastante conturbado, né? A gente não tem aquela trajetória mais tranquila, porque tem muito mais coisa, agora tem até coronavírus no cenário, assim, é como se a gente não pudesse ser feliz, mas eu acho que o Brasil está num caminho correto. Não é o que vai garantir o ajuste fiscal de fato, falta reforma administrativa, falta uma série de reformulação, pacto federativo, tem muita coisa ainda envolvendo negociação política para poder avançar, mas era, eu acho que a primeira grande barreira, e a gente passou por ela, e era uma situação que já vinha se arrastando há muito tempo, né? Porque vários governos tentaram, mesmo os que eram de oposição agora, que se colocavam contra, no passado também tentaram. Inclusive o próprio Bolsonaro, se não me engano, ele falou que ele já foi contra a reforma. Foi contra, exatamente. Quando era dois governos antes. Exatamente, mas o governo Lula tentou, avançou um pouco em relação aos servidores, Dilma Rousseff tentou, mas ela não conseguia mais, ela quase que fez exatamente o contrário, quando se tentou acabar com o fator previdenciário, né? O Congresso colocou ela contra a parede, e aí foi salvar o que era possível, veio uma nova fórmula de aposentadoria. Ficou pior, né? Aumentava o déficit. Exatamente, e podia ter sido até pior se acabasse o fator previdenciário naquela época. E Fernando Henrique, aquela história de por um voto, nós não tivemos aquele de alguém que era a favor. O pior foi isso, a história que era o ex-ministro Candir, na época deputado, que disse que errou lá na hora de apertar o botão, e por um voto a gente já não teve algum avanço naquela época. Então é todo um histórico complicado político e do ponto de vista social, né? Com certeza. E André, você olhando hoje a aprovação, que foi quase de um tri, né? A proposta inicial foi até um pouquinho mais, daí tem aquela questão de trâmite, vai isso, vai aquilo. Tiraram algumas coisas, né? Mas foi o primeiro passo do governo. Foi o primeiro passo, foi importante. E aí, na linha do que está faltando, a gente precisa estender esse benefício da reforma da Previdência para os demais sistemas, para os estados e municípios. Alguns já fizeram, né? Tem a PEC complementar, né? da Previdência, exatamente de estados e municípios, e que precisava tramitar no Senado, terminar a tramitação no Senado e ir para a Câmara para a gente segurar esse déficit. Senão a gente segurou o déficit maior, que era do governo federal, mas tem os estados e municípios que ainda também têm desequilíbrios, muitos não conseguiram fazer a reforma. E do ponto de vista de volume, já foi a maior parte ou ainda está por vir? De economia? A maior parte da economia está, como a gente pegou INSS e governo federal, desse déficit que saiu hoje de 300, governo federal e INSS eram 200, então é 2/3 da economia, mais alguns estados importantes que já fizeram a sua reforma. A gente está caminhando, mas ainda tem estados e municípios que tem dificuldade. Agora, e que precisam reformar esses outros sistemas também, para se adequar e uniformizar as regras todas do país. Agora, neste ano a gente ainda vai ter o impacto dos pedidos represados, né? Aquela fila do INSS, que já saiu o presidente do INSS por causa disso, e os benefícios atrasados vão ser pagos por correção. Então vai ter um custo muito grande, a gente não sabe exatamente qual que é, e não é só aposentadoria, tem auxílio doença, auxílio maternidade, tudo isso vai ser pago com atraso. Então teve um acúmulo muito grande, então a gente pode esperar números ruins do sistema ainda este ano, em parte por causa disso. Legal. Legal não. É legal você ter uma perspectiva melhor, mas por enquanto vai ter que pagar a conta, né? O que importa é, assim, o mercado, ele vê a economia como um todo, né? Então, nos 10 anos foram muito positivos. E por mais que tenha algum aumento de gasto por conta dessa dificuldade de gestão aí, dessa mudança, e os pagamentos atrasados, etc, são pequenos esse gasto,
frente à economia brutal que a gente está fazendo. Só pra gente não assustar com os números quando saírem, falar, opa, piorou em vez de melhorar, mas é isso, tem esse efeito também. Né? Entendi. E até uma pena que o Bruno, a gente não conseguiu conectar, mas a importância do Bruno Bianco no trâmite foi uma peça-chave ali. Foi. O Bruno teve um papel que ninguém esperava que ele tivesse, inclusive, de comunicação com a sociedade. Assim, ele foi muito importante mesmo. E para dentro, o Rogério Marinho foi fundamental, o secretário de Previdência e Trabalho do governo. Até porque o governo tem um déficit de articulação política que é crônico. Eu acho que não vai sanar até o final do seu período no poder. Eles não fazem do jeito que o Congresso gostaria, não falam o mesmo idioma em várias ocasiões que são ocasiões às vezes cruciais. Denise mencionou, maio foi um mês de desespero, abril não foi diferente. Você teve o Bolsonaro recebendo os presidentes de partidos nos primeiros dias de abril, no final de abril já estava uma bagunça, atrasou para sair da CCJ porque teve um desarranjo do governo. Então o secretário Rogério Marinho, especialmente na Câmara, no Senado ele teve mais dificuldade de fato, mas na Câmara, por ter sido oriundo, foi deputado federal e ter muita relação com a casa e ter uma solidez técnica muito importante também, ele foi fundamental. O Rogério foi o grande porta-voz do governo na operação do dia a dia, que é importantíssimo, porque você vai lá, acerta com o ministro, você vai lá, acerta com o governo, mas se não tiver alguém tocando e convencendo os parlamentares no dia a dia e segurando o texto, né? Porque na comissão a gente via, era evidente, os deputados queriam votar o mínimo possível, pelo máximo que pudesse negociar com o governo, e votar a reforma mais conveniente para o eleitorado. Ou seja, e o Rogério teve um papel bem fundamental nisso. Acho que a importância do trabalho fica clara há quanto tempo que a gente tenta aprovar uma reforma da Previdência. Agora, a aceitação acho que teve muito a ver também com a crise que o país enfrentou e se conseguiu passar a ideia de que ou a gente fazia um esforço para valer, reformulando o país em várias áreas, ou a gente não conseguiria sair daquela situação de crise. Foi uma recessão histórica, desemprego muito elevado. E olha, você conseguiu mexer em direitos previdenciários no momento de recorde de desemprego. Que é uma coisa assim que não bate muito, mas é que havia aquela vontade de fazer dar certo. O empresariado acho que ajudou muito, que assumiu esse protagonismo também nas discussões, sabe, conversando com políticos, havia essa preocupação das entidades empresariais em fazer a situação caminhar. Então causou a mobilização até a situação de crise política e econômica que a gente enfrentou. Eu acho que cria uma predisposição para aceitar alguma coisa que possa ser diferente do que a gente estava vendo. Né? E o presidente Bolsonaro também, para ser justo, ele foi fundamental, porque se ele tivesse... No começo do ano ele falou que não concordava com a idade mínima que foi até aprovada. Queria uma idade mínima menor. Sem ninguém ter perguntado, inclusive causou uma confusão desnecessária. Mas era a convicção dele. E acabou que o governo, Paulo Guedes, enfim, o ministro Paulo Guedes, o convenceram e ele propôs aquele texto. Ele assinou aquele texto com aquela idade mínima e mandou ao Congresso. Com idas e vindas, se escondendo um pouco mais às vezes se expondo um pouco mais, mas ele não ter retirado o apoio da reforma foi fundamental, porque se ele retira ou dá menos apoio, público, no Twitter, enfim, toda vez que a mídia fustigava ele, não sem razão em muitos casos, ele ia para o Twitter e dizia: eu apoio a reforma da Previdência, como se ele tivesse que reafirmar sempre. Você só tem que reafirmar quando você não está afirmando, né? E o Bolsonaro ia lá e reafirmava. Isso foi importante também para o Congresso, porque uma vez que ele não fizesse isso, a reforma podia atrasar muito mais e sair muito mais fraca do Congresso, caso saísse. Então ele teve um papel aí muito importante, colocou o capital político, né? Sim, e acho que mostrou que esse governo foi capaz de aprovar uma reforma muito complexa e que mexia com direitos amplos da sociedade. Isso também foi um debut para mostrar que ele pode aprovar outras coisas. Então acabou gerando uma estabilidade muito maior do governo do que a simples economia de 1 trilhão. Né? Foi uma prova de maturidade política, de que é capaz de, da forma atabalhada, menos de mais de idas e vindas, mas que conseguiu aprovar um texto que era o dobro da proposta anterior. Agora, a proposta ela também, eu acho que era ambiciosa demais para ter o que negociar. Porque se tentou mexer, por exemplo, com o benefício das pessoas mais pobres, teve alguns penduricalhos de aquela aposentadoria de funcionário público vinculado, algumas coisas que não tinham muita relação, que até a gente estranhava quando viu o projeto na hora que foi apresentado, falou: nossa, mas por que botaram aí no meio isso daí? Então eu acho que já coloca um pouco a mais para poder negociar, ter margem de manobra, porque senão fica muito estreita a negociação, você não tem o que oferecer.
né, na hora de barganhar alguma coisa, Regra então a básica gente de gira aqui, negociação. gira lá. Isso daí, inclusive a questão da diferença de idade entre homem e mulher também foi uma coisa debatida até pelo presidente. Que ele discordava de se fazer uma situação igual para homens e mulheres. Algumas coisas ele acabou ajudando quem queria modificar o texto, né? Apesar que nada que comprometesse demais. Teve também um embate em torno daquela da aposentadoria dos militares. Esse Que foi foi um um ponto embate, que ele não abriu mão. Eles acabaram tendo uma condição privilegiada. A economia que vai vir daí é muito, muito pequena, né, perto do universo total. Então foi um outro ponto que ele também fez questão, até por um compromisso com a base de apoio, né? Legal. E agora só queria dar um passo atrás. Tem muita gente que não entende a importância, a relevância da reforma da Previdência ainda. Foi um assunto extremamente discutido no ano passado. É até engraçado que o tema do ano passado foi a reforma da Previdência, né? Uma coisa que, sei lá, 5 anos atrás você jamais imaginaria que isso ia ser o assunto de todas as rodas de conversa. Mas, André, falando o beabá, o mais básico possível, qual que era a importância da reforma da Previdência para o Brasil nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Então, eu falei antes que o Brasil hoje gasta 53% do orçamento, o governo federal gasta 53% do orçamento com os aposentados privados de INSS e com os aposentados do sistema federal. O Brasil está passando por uma mudança na estrutura etária. Então, cada vez mais a parcela da população passível de estar aposentada é maior. E quem está trabalhando precisa pagar o imposto para ir. A sociedade inteira paga o imposto para sustentar essa aposentadoria. Então, a gente está mudando a estrutura etária e, ao mesmo tempo, o progresso científico e de saúde está aumentando a expectativa de vida. Então, as pessoas estão vivendo mais e a gente está envelhecendo a população que vai viver mais. Então, isso ia gerar um déficit permanente nas contas públicas que a gente não ia ter como financiar. E quando tem déficit nas contas públicas, desestrutura o custo básico do dinheiro na economia, que é a taxa de juros. Tanto é que, como efeito colateral da mudança, da aprovação da Previdência, foi que a gente pôde experimentar um novo processo de redução de juros, que ainda não terminou. Sim. A gente saiu dos juros que eram mais baixos da história de 6,5%, estamos em 4,5%, e está muito claro pelas dicas, pelas entrelinhas dos documentos do Banco Central, que há um espaço para mais um corte. Mais uma redução. Mais uma redução. E quem sabe até mais para frente. Então, isso, a redução, a reforma da Previdência já trouxe de bônus isso, né? E essa é a grande mudança estrutural na economia brasileira, que nós só estamos começando a experimentar agora, né? Que é uma economia com juro de mercado um pouco mais razoável. Ainda é um dos maiores, quando a gente compara o juro básico da Europa, dos Estados Unidos, que está entre 1,5 e entre 1 e 2, o nosso ainda é 4,5, mas para quem passou anos com 2 dígitos, com 14%, com 13%. Comparando a Turquia, né? Agora a gente está comparando os Estados Unidos. Isso. A gente era comparado com Turquia, exatamente, boa. E agora estamos comparando com os países normais. Então, isso vai fazer uma revolução no financiamento, no crédito, né? Vai levar algum tempo, porque a gente precisa criar alguns mecanismos, mais competição, que também a tecnologia vai ajudar. Isso também é um mercado que está se revolucionando, mas uma economia com juro razoável vai mudar a estrutura toda, e a gente vai poder experimentar isso nos próximos 10 anos, uma mudança completa, como a gente experimentou na grande mudança anterior, que foi o fim da inflação, em 94. Agora, acho que é um grande marco. Fernando, eu acho que tem duas coisas, né, que são grandes desafios relacionados à Previdência, e um está relacionado às transformações da economia mesmo. A gente tem uma informalidade muito grande, que hoje tem muito a ver com desemprego alto, mas você tem uma nova economia, e aí a gente lembra de todos os aplicativos em que as pessoas são contratadas como uma informalidade. Elas não têm um custo previsto na Previdência, mas também não contribuem.
né? Então você vai diminuindo a fatia das pessoas que contribuem efetivamente, e ainda tem esse problema da natalidade, então vai aumentar os idosos que estão recebendo benefício, diminui os jovens que vão ingressando no mercado de trabalho, através de novas contratações que não necessariamente passam pela aposentadoria, pelo sistema tradicional, e aí tem a capitalização que ficou de lado na proposta do governo, aliás, de Paulo Guedes, porque ele sempre insistiu muito nisso. Eu acho que naquela época foi até bom não aprovar. Eu acho que é só a gente ver o que está acontecendo no Chile agora. Se você não fizer um modelo muito bem estruturado, em prazo mais longo, você vai ter problemas. Ainda mais num país que tem desigualdade de renda como o nosso, você tem que ter alguma forma de um benefício mínimo satisfatório, e a partir daí você estabelecer a condição de a pessoa formar a própria poupança dela para aposentadoria. Mas é uma coisa que tem que ser muito discutida, porque vários países que implementaram tiveram problemas depois. Alguns têm dado certo, mas tiveram que passar por grandes mudanças. Então as experiências mostram que você precisa discutir muito bem isso. Né? O quanto que a pessoa vai contribuir, por quanto tempo, Exato. qual a capacidade, quando perde o emprego, porque ciclicamente você pode ter um problema na economia, que as pessoas fiquem sem condição de pagar. E no Chile, boa parte da explosão das manifestações veio de uma insatisfação dos aposentados. E o Chile era tido como modelo também nesse sentido. Olha, tem um sistema previdenciário inovador, né, com capitalização, e não deu certo. Ele deu certo em alguns aspectos, não deu certo em outros, né? Dá para as finanças públicas, mas não as pessoais. Esse é o problema. Não, e assim, algumas pessoas que conseguiram entender melhor o sistema do Chile puderam poupar mais e hoje tem uma aposentadoria mais adequada aos seus desejos. Então tem uma questão de educação e de parâmetros também. A aposentadoria, o sistema de pensão do Chile foi muito severo, né, para um país pobre, então, em que as pessoas entram e saem do mercado de trabalho, etc. As camadas mais pobres ficaram com salário de renda mais baixa, ficaram com a aposentadoria muito baixa, né? E também desonerou completamente as empresas, né? Então foi muito ousado. O problema da transição é que tem um custo. Quando você faz a capitalização, a receita corrente futura dos novos trabalhadores, para quem aderiu à capitalização, sai do sistema, então vai aumentar o déficit. E o custo de transição do sistema como o brasileiro, custa, pelas estimativas assim, superficiais, dá um custo ao redor de 1 a 2 PIBs. Então, assim, isso não é viável, né? Nem que parcialmente. Então, a gente precisa equalizar, terminar a transição etária para pensar num passo mais ousado como uma capitalização. Exatamente. É dar a liberdade da pessoa poupar. Agora você tem que colocar aí na sua planilha, por exemplo, uma recessão como o Brasil enfrentou, com o nível de desemprego que nós tivemos, qual o sistema previdenciário de capitalização que vai se sustentar numa condição como essa? O trabalhador não tem como pagar, que ele perde renda, aí quando vem a recuperação não tem reajuste salarial. Isso. Sabe? Como é que uma coisa mais complexa. Você fica patinando tem uma naquela questão situação, você quebra maior, o sistema. que é o seguinte, o sujeito que tem uma renda muito baixa, você fala para ele, olha, você precisa guardar 20% para você gastar lá na frente, mas a falta a carência de bens de consumo do cidadão é tão grande que ele fala, pô, lá na frente está muito longe, eu estou muito carente hoje. Então ele mesmo tem dificuldade para administrar isso, né? E aí, assim, isso é uma falha de mercado, e para isso é que serve a intervenção do Estado. E por isso que é importante manter uma previdência pública. Legal. Mas não tão deficitária, a gente precisa cuidar dos parâmetros. E daí agora, mudando um pouco, não de assunto, mas da visão. Richard, é um assunto que faz tempo que está na pauta, né? Quase saiu no último governo, no governo Temer, mas por um percurso ali, uma falha ali no caminho, acabou não saindo. Explosão no caminho. Uma explosão. Tinha uma Tava mina. tentando, tinha uma mina, explodiu a mina e eu que tava embaixo, em cima dela, basicamente. Mas o que representa para o governo
hoje, pensando hoje, já dia 30 de janeiro de 2020, ter aprovado uma reforma tão importante, sendo que diversos governos tentaram aprovar, não conseguiram, né? E a gente ainda tem uma agenda de reformas pela frente. Como que você olha o ano de 2019 para o governo, que ganhou de relevância, e como é que foi essa mudança, entre aspas? Assim, primeira coisa, ter caprichado na reforma e votado no ano passado permite que você tenha esse ano, 2020, porque senão você teria esse ano em bases completamente diferentes, de mercado, economia real, ponha qualquer conta que você quiser, não seria como a gente está olhando agora com capacidade de planejamento. Né? Não está resolvido. A gente estava conversando, o André e eu, antes da nossa live, e você tem um problema fiscal posto, regra de ouro, teto de gasto está posto em 2021, ele existe. E a gente ainda olha o governo com alguma desconfiança na capacidade que tem, primeiro, de se organizar, porque quando você tem 15 prioridades, você não tem nenhuma, o fato é esse, e o governo divulgou 15, né? Quando você, na verdade, tem uma prioridade, que é arrumar as contas, porque senão você vai explodir em 2021. Então, permitiu que você em 2020 respire e possa tratar desses assuntos que não chega a ser secundário, eles só são menores que a Previdência. Assim, não é o primeiro passo de um ajuste fiscal longo que o Brasil tem que fazer, porque você votou o teto em 2017, então ali foi o primeiro passo, ele foi importantíssimo. Sim. Só que ele te dá uma solução, que foi de 2 anos, 3 anos, só que te causa um problema, no que vem você tem que caber no teto. Né? E não pode a gente brincar de ser República das Bananas e de repente achar um furo no teto. Isso não pode, o governo não pode, se quer pensar nisso, o Congresso não pode receber ou ter espaço de ação para uma coisa dessa. Então você tem que votar a PEC emergencial ou a PEC 438, que está na Câmara, a emergencial está no Senado. Uma das duas tem que ser votadas esse ano. E a gente vê com algum otimismo, uma das duas vai passar, e você pelo menos consegue aí passar 2021 e 2022 tentando arrumar um novo olhar para a situação fiscal, que ainda não vai ser boa, está melhorando. Sabe? Eu não tenho inveja nenhuma do emprego do Mansueto, sinceramente. Não tenho inveja nenhuma, porque a vida do Mansueto é muito dura. É muito dura. Então, eu acho assim, o governo teve outras oportunidades, já tem um governo que tem mais de um ano, de testar algumas formas de furar o teto. Nunca lançou mão disso. Exatamente. Então, acho que isso faz parte também da construção da reputação desse governo. Então, isso aumenta o ânimo de quem acredita que alguma solução para isso vai ser dada. Eu acredito nisso. Então, esse governo não vai tentar furar o teto. 1. 2, a gente sente no Congresso uma boa vontade em resolver a questão da regra de ouro e do teto, de alguma forma que preserve a essência da lei do teto, que é fazer o governo caber dentro do PIB brasileiro. É isso. Né? E intertemporalmente, para que isso aconteça. Então a gente sente, da mesma forma que teve a maturidade do mundo político em aprovar uma reforma ousadíssima da Previdência, que a França está desistindo, né? A gente fez uma muito mais radical, e eu sinto que a gente vai fazer alguma coisa nessa questão de teto e regra de ouro. E eu sinto maturidade do sistema político para passar isso. Agora, tem maturidade, mas não tem base de apoio do governo. Então eu acho que cada caso vai ser um caso, principalmente porque agora o partido do governo vai dividido. A gente vai ver como é que isso vai funcionar agora em 2020. Houve um racha, as pessoas ficaram com raiva, apesar deles terem saído com aquele discurso, apoiamos as ideias, apoiamos o presidente, tem muita gente magoada. Né? Que vai quase ir para a oposição, inclusive nas eleições municipais. Agora a gente mas vai nós estamos falando assim, a dissidência ali, nós estamos falando de dissidência de 50, 55, são 27. Então, mas 30. Não tem uma base mas, assim, mesmo que de são apoio. importantes, mas assim, o sentimento do mundo político é uma coisa muito maior que o partido do governo, entendeu? Você tem todo o centrão envolvido então isso eu falo nisso. maturidade, mas dependendo do relacionamento, o Congresso pode não ser a favor ou ter uma proposta própria em paralelo. Né? Como a gente tem agora a reforma tributária. A gente não sabe se eles vão esperar para ver qual que vai ser a proposta do governo, porque ele está demorando demais também para apresentar. Já teve o secretário que saiu no meio do caminho, Marco Sintra, então ele foi reformulando, a administrativa também vai reformulando. Enquanto isso, as propostas lá que estão no Senado e na Câmara podem passar até por uma comissão mista.
e você tem uma fusão de duas propostas, com palpites, inclusive dos secretários de Estado. Então, tem a maturidade quanto à necessidade do que a gente precisa ter mais de reformas, agora não tem apoio efetivo ao governo. Se você pegar a entidade, o governo, estamos fechados porque eles têm um bom programa. Não, cada um vai ter que ser muito bem negociado, tem aquelas histórias das emendas, a gente tem agora o orçamento impositivo, então acho que cada uma vai ser um desafio. Não é porque você passou a Previdência que vai no embalo. Eu acho que Temer tinha conseguido já essa adesão política à necessidade de reforma, se não fosse o escândalo que atrapalhou a reforma da Previdência, inclusive porque era uma operação casada, eles queriam aprovar o teto dos gastos e junto à reforma da Previdência. Né? Aí saiu dos planos a confusão que deu e não permitiu, mas eles tiveram reforma trabalhista. Então, o Temer, apesar de ter sido um governo quase de transição, ele teve avanços que a gente não via há muito tempo em termos de reestruturação. Terceirização, trabalhista e teto. Exatamente. Acho que isso dá um choque programa importante. de concessões, mesmo quando a gente fala que o governo está indo bem na questão de concessões e infraestrutura, a modelagem foi lá atrás. Vem da época do Temer. Ele que plantou também essa ideia, olha, vamos privatizar, diminuir o tamanho do Estado. Teria sido um grande governo se não fosse o escândalo todo. Lamentavelmente aconteceu, interrompeu um ciclo de reforma que a gente já podia estar alguns passos adiante, à frente na reestruturação da economia. Né? Eu queria pegar o gancho do ciclo de reforma que você mencionou, desde o Temer, com um curtíssimo período que o Eduardo Cunha ainda foi presidente da Câmara, vai ser a primeira vez, a partir de fevereiro do ano que vem, que nós vamos continuar nesse ciclo de reforma sem o Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados. Eu realmente não sei como o Congresso se comporta, porque o Rodrigo tem uma liderança importante. Ele é fiscalista, pode ter as questões dele políticas com o Bolsonaro, com o que quer que seja, mas ele é um fiscalista de raiz, por origem. Assim, eu não vejo muitas pessoas com condição de chegar à presidência da Câmara com o mesmo perfil fiscalista que o Rodrigo Maia tem. Eu acho que assim, tem uma janela, o governo tem garantido a janela desse ano. Eu acho que a partir do ano que vem tudo é dúvida. Inclusive se vai ser fiscalista ou não o presidente, de acordo com o veto da eleição de 22, que fica muito mais próxima, a partir do ano que vem. Eu acho que até por isso tem uma resistência, talvez menor, a alguma possibilidade dele continuar. Porque isso não está descartado totalmente, se encontrar alguma fórmula para Rodrigo Maia poder continuar. Eu acho difícil, mas talvez quem tenha essa consciência de você escolher alguém que tem esse perfil de compromisso com reformas, com ajuste fiscal. Que pese a liderança do Rodrigo Maia, eu acho que é um sentido de preservação. Eu acho que assim, o mundo político está entendendo a gravidade da situação fiscal e que a gente precisa resolver essas questões. Terminar de fazer esse equilíbrio, terminar da construção dos mecanismos que vão permitir o governo caber no PIB, e aí a regra de ouro e o que fazer, para se manter na regra do teto. Vai sair uma solução. E não dá para perder tempo, depende disso. Se você seguir com a agenda muito rápida, retomando o trabalho, tem as PEC já que foram apresentadas, a PEC emergencial que é importante, aí apresenta a administrativa, o governo entra na discussão da tributária, você pode conseguir muita coisa antes, nesse espaço. Então a nossa, só para finalizar aqui, a perspectiva é que foi uma coisa muito importante, ambas as coisas, tanto o teto dos gastos quanto a reforma da Previdência, que ainda tem algumas coisas por vir que são tão importantes quanto, mas que estamos no caminho certo. Perfeito, é isso aí. Então, agora, não pode dispersar muito a pauta também com outros temas, A gente tem uma pauta de costumes que o presidente insiste muito, tem as questões jurídicas ainda, vai ter votação, prisão em segunda instância, tem algumas coisas que se tenta dar resposta para a sociedade, ou pelo menos para a base, quem votou no presidente, que eu acho que de repente é muita coisa. Apresentou muita proposta na economia, muita proposta de pauta de costumes, muita coisa, e algumas coisas em que há uma resistência maior no Congresso. Então uma coisa pode atrapalhar a outra, então precisa tomar muito cuidado também com isso. Quais são efetivamente as prioridades? Richard? Como eu disse, tem muitas prioridades, você tem muitas, você não tem nenhuma, Então precisa dar uma caprichada nessa lista aí. Assim, a regra de ouro nós vimos sendo votada no ano passado aos 45 minutos do segundo tempo, se não ia estourar, é crime de responsabilidade, dá impeachment, dá uma confusão danada. Aos 45 minutos do segundo tempo resolveu. Sessão do Congresso Nacional, votou, salvou o governo pelo menos até o ano que vem. De repente vai ter que fazer de novo outro PLN para desrespeitar a regra de ouro para poder sobreviver.
eles aos 45 minutos do segundo tempo resolvem, de um jeito ou de outro, fazendo nova política, velha política, fazendo um misto disso, acaba que resolve. Para um deputado do PSL ou do ex-PSL, da Aliança, sei lá de onde, é muito difícil no painel de votação ele tá, porque na Câmara e no Senado você vota sim, não ou se abstém. É muito difícil você votar não e do seu lado está um deputado do PT, do PSOL, desses partidos de oposição. Então você vai ser cobrado por isso. E eles são cobrados quase que instantaneamente, porque são oriundos de rede social. Então tem sempre alguém de olho, sempre alguém pronto para queimar. Para elogiar tem menos. Né? Político também sofre. Então, assim, eu acho que tem um clima, eu acho que tem uma base potencial, não do Bolsonaro, mas o tema tem uma base potencial e dá para você avançar com as coisas esse ano, especialmente as questões fiscais. Sim, a gente não tem visto ali na nossa equipe de análise política muita disposição do Congresso de votar, por que pareça, antes era mais fácil, temas comportamentais. O Bolsonaro atrapalha ao invés de ajudar esses temas. Então a gente não tem visto muito isso. Acho que segue nessa toada do que a gente escutou dos parlamentares no Senado e na Câmara até agora, é a disposição de votar saneamento, de tentar discutir a Eletrobras, que é bem mais complicada, mas a linha é sempre essa, falar das PECs que tem de economia na Câmara, de jeito nenhum tentar votar a segunda instância, deixa esse negócio pra lá, a gente não tem ouvido ninguém com disposição de morreu o isso. assunto, né? É, só esquecer, né? Mas tem gente lembrando sim. Mas sempre vai ter alguém chamando a atenção. Mas eu acho que a disposição do que a gente tem ouvido é de votar temas econômicos. Segue nessa linha nesse ano. Acho que é muito difícil tomarem outro caminho em Brasília. Bom. Eu acho que chama a atenção para a PEC do saneamento, que era importante, porque, primeiro, 50% da população não tem acesso a esgoto, né? E a maioria do que tem, esse esgoto não é tratado. Então, boa parte da poluição é gerada por empresas que a gente paga, ela capta o esgoto e joga na natureza sem tratamento. Então, primeiro é arrumar uma fonte de recursos para isso. Ele tem, as pessoas pagam essa conta, né? E então isso vai trazer um benefício, que é a construção da coleta, e também vai gerar investimento, que vai gerar emprego e renda nesse primeiro momento. Então é uma medida muito importante. E eu acho que o Congresso está disposto a aprovar também no primeiro semestre. Até o meio do ano. Entendeu? Então é essa da PEC e a fiscal aí que pode ser feita até o final do ano. Que bom. A gente queria agradecer vocês, Richard, André, Denise, Bruno, a gente tentou aqui fazer a conexão via link, mas infelizmente não conseguimos, mas obrigado também por ter aceito nosso convite. Quem sabe a gente não faz com o Richard lá em Brasília e você ao vivo, direto de lá. Vamos trazer, se ele aceitar o convite, que ele aceitou dessa vez via vídeo para vir aqui, vai ser um prazer. Queria agradecer vocês, imagina, Denise, André e Richard. Obrigado. Agradecer a todos vocês também que participaram hoje da nossa super live de Previdência. Mais um tema super importante e a ideia aqui era muito mais aprofundar conhecimentos, educação e qualidade aqui que a gente tem para dar e vender para tanto os nossos clientes aqui da XP como quem segue a gente no nosso canal do YouTube. O canal Assessora Live ele continua funcionando de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 8 da noite com os nossos assessores tirando todas as dúvidas possíveis e às vezes até impossíveis ao vivo. E temos aqui a nossa sequência de super lives com experts nos assuntos, assim como foi hoje, e aguardem novidades. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, boa noite.